Começa agora mais um episódio do programa Psicologia do Trânsito e Você. Eu sou a entrevistadora Claudiane. No nosso debate de hoje, nós vamos falar sobre a psicologia do trânsito e convidamos alguns psicólogos dessa área que trabalham em diferentes setores para falar um pouco sobre a atuação dentro do seu trabalho. A psicóloga Fernanda, que trabalha no Conselho Federal de Psicologia, está conosco hoje e vai falar sobre a atuação do psicólogo no Detran. Convidamos também o psicólogo Pedro, que atua na área de pesquisa ligada ao trânsito, o psicólogo Márcio, que trabalha com a perícia psicológica no trânsito, e o psicólogo Rodrigo, que irá falar um pouco sobre o projeto de lei do número 3.267/19, onde ocorrerá mudanças no Código de Trânsito brasileiro, e representa o retrocesso para a defesa da saúde e da vida no trânsito, como a convivência mais segura e relações mais humanas. Para iniciar, vamos começar a conversar com a psicóloga Fernanda. Você pode explicar para a gente um pouco sobre essa área? Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, Claudiane. Eu vou começar falando sobre quando surgiu a psicologia do trânsito. A psicologia do trânsito surgiu em 1953, quando o Conselho Nacional de Trânsito aprovou a resolução que instituiu o exame psicotécnico. O exame psicotécnico é um método com eficácia para a definição de comportamento de uma pessoa, bem como distinguir as diferenças entre indivíduos e suas reações diante de circunstâncias divergentes. Uma outra ferramenta de extrema importância para o psicólogo do trânsito é a avaliação psicológica. A avaliação psicológica tem uma metodologia com recursos teóricos e metodológicos na análise da personalidade e funções cognitivas. Agora vamos falar com o psicólogo Pedro. Nessa área, o psicólogo deve estar preparado para enfrentar quais situações? Boa tarde, eu sou o psicólogo Pedro. Eu atuo na psicologia do trânsito há mais de 20 anos. Para atuação nessa área, o psicólogo precisa saber desenvolver pesquisas com o foco nos problemas psicológicos, fisiológicos e psicossociais no que tange os problemas no trânsito, participar de programas voltados à prevenção de acidentes, desenvolver trabalhos de educação no trânsito, estudar as implicações do alcoolismo e outros distúrbios no contexto do trânsito, colaborar na elaboração e implantação de ações na engenharia do tráfego, atuar em equipe multiprofissional, prestar consultoria e assessoria a órgãos públicos e privados, atuar como perito em fase de reabilitação ou readaptação profissional. Muito interessante. Agora falando sobre a perícia psicológica no trânsito, psicólogo Márcio, você pode nos dizer um pouquinho sobre essa área? Boa tarde. Bem, a perícia psicológica no trânsito é aquele trabalho que o psicólogo faz junto ao Detran para avaliar características de personalidade, área cognitiva de uma pessoa e que é candidata a ter a Carteira Nacional de Habilitação, em resumo, a CNH. Este trabalho é muito sério. Nós vemos que 90% dos acidentes de trânsito tem como causa principal falhas de motoristas, desses condutores. Fazer avaliação psicológica é extremamente importante para que a pessoa possa conduzir o automóvel sem colocar sua vida e a vida de outras pessoas em perigo. O perito psicólogo executa avaliações psicológicas para avaliar características específicas, para que a pessoa esteja apta ou inapta para a condução do automóvel, principalmente prevenindo riscos. Fazer-se a avaliação é importante para saber o que precisa ser avaliado. De acordo com a Resolução 1 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, compõem fatores de observação e avaliação, determinando se essa pessoa está apta ou inapta para dirigir. Os fatores que precisamos avaliar incluem aspectos cognitivos, avaliação do juízo crítico e algumas características de personalidade. Avaliamos 3 fatores cognitivos: a atenção concentrada, a atenção alternada e o terceiro, que é a atenção dividida.
Avaliar também a memória visual e a inteligência é preciso. A pessoa precisa ter um mínimo de raciocínio lógico para que possa conduzir o veículo e, em algumas situações, para que ela possa raciocinar e sair de uma situação de risco. Em relação à personalidade, avaliamos 3 fatores, como a agressividade, impulsividade e a ansiedade. E, por fim, o juízo crítico, sendo a capacidade que a pessoa tem de avaliar uma situação de forma crítica e tomar uma decisão e o tempo de reação. Isso tudo pode ser avaliado através de testes. E um desses testes, por exemplo, que fazemos é o BFM, chamado Bateria Fatorial para Motoristas, que avalia a área cognitiva. Para avaliar a personalidade, tem os testes projetivos e expressivos, que vai avaliar todo o comportamento do motorista, que já falamos aqui. E a entrevista, que é essencial para qualquer área da psicologia, também aplicada na psicologia do trânsito. Por fim, também é muito importante saber sobre o projeto de lei que propõe alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Para isso, eu convido o psicólogo Rodrigo. O projeto de lei 3.267 de 2019 propõe alterações no Código de Trânsito Brasileiro. O texto foi aprovado na forma do substitutivo do deputado Juscelino Filho, que prevê validade de 10 anos da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, para condutores com até 50 anos de idade, de 5 anos para condutores de até 70 anos e de 3 anos para condutores acima dos 70 anos. Desde o momento que o PL foi proposto, o Conselho Federal de Psicologia, CFP, e a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, ABRAPSIT, acompanhou a tramitação da matéria, realizando diálogos com a categoria e também com os parlamentares. Na avaliação da conselheira do CFP, Alessandra Almeida, portadora do CRP 03/003642, a ampliação da validade da CNH é o principal retrocesso do PL, dados os perigos das rodovias brasileiras e o alto índice de acidentes no país. Isto porque, à medida em que se amplia a validade da CNH, entende-se também a exposição a fatores de risco para a saúde mental, como relações de trabalho precárias, longas viagens exaustivas, jornadas de trabalho, ausência de suporte à saúde mental laboral, estresse, problemas com sono e seus impactos no humor, falta de atenção e agressividade, sem a possibilidade do cuidado e da ação profissional na área. Teremos, por certo, grandes problemas pela frente. Infelizmente, esse projeto de lei foi aprovado. Infelizmente, nosso programa chegou ao final. Quero agradecer a todos que nos assistem e a esses maravilhosos profissionais que atuam na área da psicologia do trânsito. Espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, para mais um programa Psicologia do Trânsito e Você. Até mais!